Bom dia, meus queridos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Como prometido, hoje nós estamos iniciando a primeira lição da nossa revista Betel e o tema desse trimestre é um tema muito lindo, que é o tema de Salmos. Olha aí para você ver essa revista que tem sido muito importante em nossos estudos, em nossa vida. E hoje eu vou trazer para você uma outra visão do livro de Salmos, porque não necessariamente eu vou começar pela lição de número 2, que já é a lição deste domingo, porque nós recebemos a revista essa semana e eu não quero deixar você sem ter essa lição, essa visão de Salmos desde a primeira. Nós somos em 13 lições. São 13 lições edificantes, 13 lições de muito aprendizado e eu quero iniciar com você. Não é demorado, são lições práticas, mas que você vai ver que o livro de Salmos tem muito mais do que apenas o Salmo 91, o Salmo 23. A sua visão vai ampliar para que você possa meditar em tudo que Deus tem para a tua vida. Vamos começar? Glória a Deus. A primeira lição, então, Salmos, um guia devocional para o cristão, seja ele qualquer cristão. Quem é o cristão? O cristão é todo aquele que acredita em Cristo. Então, não importa verdadeiramente aonde a pessoa congrega, se ele acredita no Senhor Jesus Cristo, ele vai ter a leitura dos Salmos. Nós vamos ver também que muitas Bíblias têm uma versão diferenciada sobre os Salmos, mas ao mesmo tempo dizem todas a mesma coisa. Então quer dizer que você pode pegar a sua Bíblia aí onde você está, você pode preparar para para o nosso próximo vídeo uma caneta, um caderno ou uma anotação, um lugar onde você possa fazer uma anotação e anotar os principais pontos da nossa lição, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo está em Salmos 98, verso 5, que diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto. Então você pode ir anotando essas referências, porque vai ser importante para você durante as próximas lições. A verdade aplicada está: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e a oração do discípulo de Cristo. Apresentar uma visão panorâmica dos Salmos é o nosso objetivo hoje. Também o nosso objetivo é mostrar a importância dos cânticos, porque os Salmos, eles não são só orações, são cânticos. Hoje nós estamos num domingo mais do que especial, né? Um domingo que se comemora o domingo da Páscoa. Então nós queremos também destacar que existem alguns termos no livro de Salmos que talvez você não entenda, nomes que aparecem no final, nomes de autores que aparecem no início e que podem muitas vezes confundir você, dizendo que é o livro que pertence a Davi, mas hoje nós vamos descobrir que há mais pessoas aí que também escreveram o livro de Salmos. O Salmos 42 diz assim: como o servo blama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O Salmo 44, verso 1 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias no tempo da antiguidade. O Salmo 45 diz: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua é uma pena de um destro escritor. Então os Salmos, o livro de Salmos, ele não vai trazer somente cânticos ou muitas orações, ele vai trazer uma expressão do dia a dia dos salmistas e do que realmente acontecia naquele tempo e do que acontece nos nossos dias.
se nós trazemos para os nossos dias, nós vamos ver que quando nós lemos o livro de Salmos, nós compreendemos muito melhor do que os outros livros, porque expressam poesias realmente que trazem o nosso dia a dia. Nós vamos ver muito isso hoje nessa lição. O motivo da nossa oração é para que o Senhor nos ajude a compreender melhor a palavra de Deus. Aí eu tenho uma dica especial para você. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, faça uma oração antes. Porque quando você ora, o Espírito Santo do Senhor, ele te ajuda a compreender melhor as Escrituras. Então, às vezes você lê e não entende. Esse é o segredo. Para ler e entender, é necessário que o Espírito Santo do Senhor fale com você, para que ele te ensine todas as coisas. É isso que os Salmos também vem trazer, que o Espírito Santo do Senhor nos ensina todas as coisas. Bom, vamos ver aqui, irmãos queridos que estão nos assistindo, que ao longo dos Salmos, nós vamos ver que ele é um livro, um conjunto, porque a Bíblia é um conjunto de livros. 39 livros no Velho Testamento e mais 27 no Novo Testamento. Então, vamos ver aqui agora a divisão nos Salmos. Nesse tópico, nós analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. O título, a palavra Teklim, em hebraico, significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Olha que legal. É interessante isso porque às vezes a gente não sabe realmente se está falando de uma oração, de um louvor, do que está falando aquela palavra, né? E o livro de Salmos é o livro dos louvores. Trata-se de composições métricas do Inário de Israel, conforme descreve Martin Hegel. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é uma latitude muito maior. Eles cantavam exatamente para fazer algo que eu e você poderíamos estar fazendo nesse momento, para memorizar e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos, nós encontraremos a enunciação de diversos sentimentos: alegria, tristeza, o desejo de intimidade com Deus, a proteção do Senhor e a exaltação dos seus feitos. Então, olha como é que o livro de Salmos é importante para a nossa vida. Porque a gente lê o livro de Salmos e encontra palavras que a gente nunca viu no nosso dia a dia. É tão importante a leitura de Salmos porque nós vamos encontrar lá fatos que tratam de angústia, fatos que tratam de alegria, de momentos que eles viveram, de alegria, de tristeza, fatos que tratam também de momentos aqui de intimidade com Deus, onde eles estão expressando esses sentimentos para mostrar em cânticos o que eles passaram. E era uma forma de memorizar melhor o livro dos Salmos, o livro do Senhor. Por quê? Não era um conjunto de livros e naquela época não havia o papel que nós conhecemos hoje. Havia papiros, eles escreviam em papiros. Nós vamos ver um pouquinho para frente isso. E para memorizar tudo isso, como é que fazia para memorizar todas essas informações? É muito importante que nós venhamos agora anotar essas informações. Eu deixei algumas telas abertas aqui no meu computador para trazer o significado exato de algumas palavras que nós vamos ver nessa revista aqui. Bom, aqui está também para nós uma parte importante, porque por intermédio do louvor, nós exaltamos a Deus e falamos sobre a sua soberania e sobre os seus feitos. Os salmistas traziam isso. Eles faziam muita menção, como nós devemos fazer hoje, dos feitos do Senhor, exaltando sempre o Senhor, glorificando a Deus, honrando a Deus da maneira que ele precisa ser honrado. Então nós aprendemos no livro de Salmos que os títulos são muito importantes aqui, a divisão do livro, os seus autores, como nós vamos ver a seguir aqui,
que são para a exaltação do nome do Senhor. Você que está assistindo e que tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários, queridos. É muito importante para mim também, porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, que a gente pesquise, que durante essa semana, eu estou explicando hoje a lição de número 1, mas durante a semana eu vou gravar a número 2 para nós não nos atrasarmos e no domingo que vem a lição de número 3. Então vai ser muito importante a gente dar uma continuidade, já que estamos lendo o livro de Salmos do 1 ao 150, que é o maior livro da Bíblia, é o maior livro de conjuntos ali, onde nós encontramos 150 descritos da palavra de Deus. Muito importante mesmo. Bom, nós vamos ver aqui que a divisão do livro de Salmos, é importante nós entendermos essa divisão. A divisão do livro de Salmos, ela acontece em 5 livros, que começam respectivamente nos Salmos número 1, 42, 73, 90 e o 107. Quando nós vamos ler esses salmos, nós destacamos uma observação interessante de um outro autor, e essa observação, que eu não vou ficar falando o nome dos autores aqui porque é muito complicado, mas depois, se você quiser saber, você pode me mandar aqui que eu mando para você. Sobre o livro começar como um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus. O salmo de número 1, ele fala que nós devemos meditar dia e noite na palavra de Deus. Então, olha como que a gente deve destacar os salmos. Destacando os salmos pelo número 1, 42, o 73, o 90 e o 107, nós vamos entender que Deus, primeiramente, Ele quer que nós venhamos dedicar a nossa vida à meditação da palavra de Deus. Eu até coloquei um post um pouco mais tarde, era madrugada já, sobre pontos que nós não devemos esquecer na nossa vida. O dia que você esquece a palavra de Deus, o dia que você deixa a palavra de Deus de lado, você pode perceber que a sua vida parece que dá um nó, realmente começa tudo a embolar. Por quê? Porque a palavra de Deus é um guia para a sua vida, e o Espírito Santo é que te faz compreender todas as coisas. Então, o dia que você deixa de lado a palavra de Deus e também o Espírito Santo do Senhor, a sua vida começa a virar um emaranhado de laços, mesmo realmente preparado pelo inimigo para poder te tirar do foco, te tirar da presença do Senhor. A paz do Senhor para meus queridos e minhas queridas irmãs que estão chegando, que Deus abençoe a vida de vocês. Dando continuidade aqui, queridos, há muita coisa. E encerra, começa com uma meditação, pedindo para você meditar dia e noite na presença do Senhor. E encerra no Salmo 150, nos exortando. O que é exortar? Chamar a atenção a louvar a Deus em todos os momentos e com tudo que você tiver. O Salmo 150, ele fala para nós louvarmos ao Senhor com harpa, com palmas, com tudo que temos. Por quê? Porque nos chama a atenção a adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida, sem escolher, irmãos, verdadeiramente, eu tenho isso na minha mão, eu tenho um rádio na minha mão, eu tenho uma igreja, eu não tenho. Não importa o que você tem nesse momento, Deus está te exortando a adorar a Deus. Bom, o Salmo 150 realmente ele faz parte de uma doxologia. E quando nós vemos o significado de doxologia, eu puxei aqui, é uma forma litúrgica que arremete nas grandes orações. E são hinos, preces, versículos em que se glorifica a grandeza e majestade divina. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que o livro de Salmos, nós já começamos a falar, o livro de Salmos, toda vez que você for ler, que você tiver uma oportunidade para ler na sua igreja, num culto doméstico, o livro de Salmos, ele não tem versículos. Ele não tem versículos, ele é composto por versos. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente que o livro de Salmos não tem versículos. Então você vai me ver falando várias vezes assim. Livro de Salmos, número 150, verso de número 1. Livro de Salmos, número 150, verso de número 1.
Por que não versículo número 1? Porque o livro de Salmos, como eu disse no início, ele é um livro poético. Poético que conta as histórias em forma de cânticos e ele, porém, não tem versículos, são versos. Versos porque quando nós cantamos um hino, nós não cantamos o refrão desse hino, a gente volta lá no refrão. Então, assim também é os Salmos. A gente vai lá e vê os versos, a qual são cânticos, que começam normalmente sob meditações e terminam louvando e engrandecendo a Deus, contando as maravilhas que o Senhor tem feito. Eu vou dar 2 dicas para vocês especiais nesse momento, que é preparar uma caneta marca-texto e uma outra caneta para você fazer essas anotações, tá bom? É importante você saber os significados, porque, na verdade, quando você vai ver realmente o que significa o livro de Salmos, vai aprender mesmo o livro de Salmos, na segunda lição você vai dar continuidade, você vai ver que quando você fizer uma leitura de algum capítulo, de algum livro, você vai entender um pouco melhor, tá bom? Então é importante você fazer essas anotações aí. É interessante nós também agora apontarmos para os autores dos Salmos, porque todo mundo se confunde e coloca: os Salmos são os Salmos de Davi. Você já ouviu isso? Eu também já ouvi muito, muito. Os Salmos foram escritos todos por Davi, em suas inspirações divinas, seus momentos especiais com Deus. Mas, na verdade, quando estudamos o livro de Salmos, nós sabemos que não foi só Davi. Mas é importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi, mas pelo menos 73 salmos são atribuídos a ele. Olha como é importante isso. 73 salmos são atribuídos a Davi. Você vai ler lá, Salmo de Davi. Mas nós vamos aprender hoje que existem outros autores. Quais são eles? Eu vou ler aqui. Os salmos podem ser atribuídos a outros autores como Moisés, Salomão, Asaf, Remã, Etã, filhos de Corá, e assim o Espírito Santo. E como eles escreveram esses salmos? Através do Espírito Santo. Lembra que eu falei no início? Peça ao Espírito Santo para te ajudar a compreender melhor. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente do contexto e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Olha que interessante. A liturgia dos cultos de antigamente era feita na leitura dos Salmos. Então, quando nós estudamos um pouco mais aprofundado em outras Bíblias, como eu disse, a Bíblia King James, ela diz a primeira coletânea pré-exílica de Salmos foi organizada na época de Davi. Ela traz essa menção desse estudo que é importante nós sabemos. Quando foi escrito o livro de Salmos? Mais ou menos, você pode ter uma ideia de quando foi escrito o livro de Salmos. Por quê? A Bíblia em si, o conjunto de livros que nós conhecemos, não está em ordem, tá? Não está em ordem. Então, nós não podemos falar assim, por exemplo, nunca, jamais, mencionar, mas Isaías, depois de Isaías, vem, quem sabe dizer aí nos comentários, depois de Isaías vem Jeremias. Será? Não sei se podemos dizer assim. Por que eu não sei? Porque a Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Não está escrita no tempo em que nós estamos aqui. Por exemplo, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, certinho. Não está assim. Não está no ano 2000, 2010, 2012, seguido assim, 2014. Não está também. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender que alguns livros, por exemplo, o livro de Salmos, foi composto numa época do exílio,
aonde os nossos irmãos aqui, os nossos autores dos salmos, eles tinham mais tempo e estavam vivendo os momentos a qual eles estavam escrevendo. Olha, se a gente fosse escrever os momentos que nós estamos vivendo hoje, será que você estaria cantando ou reclamando? Será que realmente registraríamos os tempos que estamos hoje? É bom registrar, viu? É bom para ficar marcado em nossa memória de que esse tempo vai passar, de que o Senhor Deus permanece o mesmo e que nos dará a vitória para vencermos todos os obstáculos da nossa vida, como está registrado no livro de Salmos, a qual nós estamos estudando hoje. Bom, então não tem só um autor, e esse autor não é só Davi. Os outros autores aqui que eu mencionei, Moisés, Salomão, Asaf, Remã, Etan, os filhos de Corá, assim o Espírito Santo também os inspirou a escrever. É por isso que o Espírito Santo permanece inspirando grandes homens e mulheres de Deus a escrever livros, poesias e muito mais para que você possa meditar. Tem muito conteúdo cristão que você pode meditar e abandonar outras coisas que não agradam a Deus, né? E era uma forma de exaltar a Deus nos tempos no caso daqui, nos tempos do exílio, e hoje em dia, para nós, muito mais importante para exaltar o Senhor. Bom, o tópico 2 diz, principais características do livro de Salmos, tá? Nós vamos estudar hoje, então, que o livro de Salmos é classificado como uma literatura poética hebraica. Mas presta atenção, quando nós falamos sobre um livro poético, muitas pessoas levam para o lado poético com rimas. E nós vamos ver que Salmos não tem esse livro, essa parte poética com rimas, né? Quem estuda muito bem o português, né? Professores, né? Vão ver que realmente o que nós estamos falando é algo muito importante, porque o livro de Salmos, ele pode se tratar de uma expressão de poesia, mas uma poesia diferenciada, uma poesia a qual os hebreus eles tinham como prática para poder compreender melhor a palavra de Deus. Então, como nós falamos no início, são expressões de louvor, são expressões daquilo que estava acontecendo com eles e daquilo que Deus queria exortar, do relacionamento que Deus queria ter com eles. É muito importante a gente ressaltar isso. Com o conteúdo caracterizado por expressões que retratam, olha lá, de novo, a gente falando, emoção, ritmo e linguagem metafórica. Então, quer dizer, quando a gente lê metafórica, a gente fala, nossa, mas não aconteceu. Mas muitas coisas que estão nos Salmos, nós podemos atestar pela palavra de Deus que realmente aconteceram. Mas eles usavam línguas metafóricas e suas emoções para expressar, para que o povo pudesse compreender melhor. Está entendendo? Aquilo que eu hoje, você, compreendemos um pouco melhor, naquela época, pela falta do papel e só nos papiros, e eles ouvindo, sendo somente ouvintes, era mais difícil. Então, por isso foi usado esse tipo de poesias, tá bom? Mas os escritores, agora nós vamos entender o que é a poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesias, mas também em outros textos do Antigo Testamento, Êxodo, Deuteronômio, Juízes. Se você quer saber as referências, pode deixar para mim nos comentários, tá bom? Porque as poesias dos nossos dias são diferentes das poesias que nós lemos nos Salmos. Aí nós vamos compreender aqui nesses textos. Como comentado na Bíblia, no livro de estudo, palavra-chave, se você tem uma Bíblia dessa, palavras-chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo. Diferente, pois não envolve a rima dos sons. Você já percebeu? Quando você lê os Salmos, que você não está lendo uma rima. Eu não tenho aqui nenhuma rima de poesia, nem vou declarar aqui uma rima de poesia, mas você deve lembrar de uma rima.
ela pode ser uma poesia, mas o livro de Salmos, ele não foi escrito assim. Ele foi escrito para trazer a ideia da menção da palavra de Deus, da menção dos fatos que estavam acontecendo verdadeiramente e que deveriam ser glorificado a Deus. Então, para glorificar a Deus, os salmistas, eles se inspiravam através do Espírito Santo e cantavam louvores a Deus, deixando escrito para que hoje eu e você tivéssemos conhecimento. Então, encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos dos salmistas e como os escritores lidavam com os sentimentos. Olha como é importante nós entendermos essa parte, porque então o salmista, ele nos fazia entender que os nossos sentimentos expressos, aqueles que nós queremos expressar, eles podem ser expressos em várias linguagens, né? Então, é por isso que muitas pessoas realmente, eles escrevem livros para mostrar o que estão sentindo. E é importante isso. E é muito bom como os salmos também, o salmista também fez. Duas principais características distinguem o acento rítmico e o paralelismo. Além disso tudo, as principais características dos salmos é a poesia hebraica, pela sua flexibilidade de forma, se expressava bem para este emprego generalizado. Então, eles conseguiam expressar muito bem o estudo do livro de Salmos. Por quê? Porque eles estavam falando de algo que eles estavam vivendo na linguagem deles. Bom, 2.2, acróticos. O significado da palavra acróticos, a qual nós estamos falando sobre as principais características do livro de Salmos. Como eu disse, você pode estar anotando aí. A palavra que eu falei agora chama acrósticos. E o que se faz um livro acróstico? É uma composição escrita feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou localizadas no início ou no interior de frases e versos. Olha que interessante. Então, são palavras, né, composições escritas e feitas com letras iniciais, palavras isoladas ou não, tá? Localizadas no início ou no interior de algumas frases e versos, a qual nós conhecemos muito bem. Interessante ressaltar é que os salmos também contêm poemas acróticos, agora a gente consegue entender, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra, ou seguem uma sequência alfabética. A título de exemplo, o Salmo 119. Eu estava lendo com meu esposo o Salmo 119 e tirando essa grande dúvida. O Salmo 119, ele vai trazer conjunto de 8 versos. Pode perceber lá. Se você ler o Salmo 119, você vai ver que cada conjunto tem 8 versos. E as letras iniciais são acrósticos. Então, é interessante nós percebermos essa parte, a qual, a título de exemplo, no Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8 grupos, cujos grupos começam com a mesma consoante e assim tratam-se de um novo recurso literário. Olha, eu imagino que naquela época os estudos eram muito mais difíceis do que hoje. Nós temos acesso aí à internet, nós temos esse recurso do celular. Imagina naquela época que não havia tudo isso, não havia não havia o papel, havia os papiros, que eram pedaços de couros preparados para deixar a escritura como ela está nos dias de hoje. Agora, imagina como é que eles faziam, né? E eles tinham grande inspiração por Deus, porque recursos literários, poemas, escrito em versos, de uma forma que contribuiu grandemente para a memorização daquele povo, para que eles conseguissem colocar escritas e hoje, né, nos dias de hoje, nós tivéssemos a Bíblia como nós temos ela. Bom,
vamos aqui para a parte aqui que nos faz lembrar de usarmos esse recurso, né? Hoje em dia a gente não usa mais recursos de memorização, mas um dos recursos de memorização, e músicos aqui que vão estar me assistindo vão lembrar disso, é você repetidamente cantar aquilo que está sempre sendo ensinado para você. Quando você canta, você memoriza muito mais do que lendo. Ou se você lê em voz alta, a sua mente capta muito mais os estudos do que se você ficar só aqui olhando para o texto. Olha que interessante. Bom, nós falamos sobre versos, e versos são refrãos. Refrão é outra característica dos salmos, né? Como eu disse, eu já vi diversos pregadores, eu já vi diversas pessoas indo até os púlpitos, indo até os lugares onde eles vão mencionar os salmos e falando Salmos de número 1, versículo 3. Não tem versículo, não existe versículo, porque nós aprendemos que na tradução hebraica nós aprendemos que lá no início tudo foi escrito em cânticos. E cânticos não existe versículos, existe refrão, existe versos, como eram escritas as poesias hebraicas. Bom, então o refrão é uma característica que nós devemos guardar do livro de Salmos, porque nunca mais você vai errar. Salmos 91, verso 2, verso 3. Então você vai guardar. Eu tenho que ler Salmos 91, verso 4, verso 5. E não mais dizer, o versículo, eu esqueci o versículo de Salmos que falou. Não tem versículo. Então você vai entender que é versos através dos cânticos. Hoje você já vai ter uma noção diferente quando você lê os Salmos, que eles são cânticos. Preste bem atenção nos Salmos que você vai ler. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Quando a gente vai cantar um hino, a gente não repete uma parte do hino. Normalmente, repete um refrão ali. Aqui eu vim para dizer. É o início, né? Aí, no meio, você fala o refrão. Você canta o refrão. Salmos, ele é assim. Quando você canta, você vai ver no Salmo 107, eu vou ler só uma referência do Salmo 107 para você poder ver. Salmo 107, verso 6, olha o que diz. Espera aí que a minha Bíblia aqui, eu fui para Isaías para fazer aquela comparação. Salmo 107, verso 6, vai dar tempo de você pegar sua Bíblia aí. Você precisa conferir na sua Bíblia o que eu estou falando. Não fique só com as minhas palavras, nem somente com a revista. Para estudar essa revista, eu li todos os versículos que estão aqui descritos. Eu vou falar para vocês, tem muito versículo aqui. Então, leia também na sua casa. Salmo 107, verso 6. Olha o que diz. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Olha o verso agora do mesmo livro de Salmo 107, verso 13. Presta atenção no verso 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Olha o verso 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor livrou nas suas necessidades. Olha o verso de 28. O verso 28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e o Senhor livra das suas angústias. O que teve de diferente aqui nesses 4 versos que nós lemos? Nada. Não mudou absolutamente nada. Trocou necessidade por angústias, que é o mesmo significado, e usou tribulações no último verso. Então nós vemos que ele estava repetindo, cantando o hino, repetindo novamente o mesmo verso. E olha que interessante é isso, que você,
quando está lendo o livro de Salmos, está repetindo muitas vezes os seus versos em forma de cânticos e nem sabia. Como é interessante isso, né, queridos? Bom, eu não quero me estender muito, então eu vou reforçar o tema nele abordado, que o tema dos refrões que se repetem é para que você memorize mais a palavra de Deus. Por isso, os salmistas sempre escreviam versos a qual eles repetiam para que não, mas tem uma palavra repetida, o salmista estava angustiado demais, ou estava clamando muito. Não, não é isso, exatamente não. Ele estava apenas cantando para memorizar melhor aquele refrão. Bom, no tópico 3, nós vamos esclarecer algumas expressões do livro de Salmos. Nesse tópico, nós destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, Iganion, Miquitão, Gedutum, Masquil e Degraus. Você já ouviu isso no livro de Salmos? Existem alguns livros de Salmos que eles terminam Selá, Miqutil, escrito por Degraus. Olha o Salmo 108 para você ver. Cântico e Salmo de Davi. Cântico e Salmo de Davi para o canto mor. Aí você vai vendo as diferenças. Salmo de Davi. Quando você vai lendo aqui, você vai folheando os salmos, você vai encontrar as palavras, ou algumas palavras um pouco mais difíceis, que são essas. Selá, Igaion, Miquitão, Gedutum, Masquil e Degraus. Aí você vai entender que existiram outras pessoas, são pessoas, outros são formas de expressões, e nós vamos ver aqui como é descrito e dividido esse tópico. Tópico 3, então. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os significados. Não tem um único entendimento. Você vai ter que pegar várias bíblias, dicionários, para poder entender um pouco melhor sobre essa questão. Havendo constante debate sobre o tema. Então, muitos que escreveram as bíblias que nós hoje conhecemos, que nós hoje temos, eu estou estudando através de uma bíblia de estudo pentecostal, né? Mas eu tenho aqui a aplicação pessoal, eu tenho aqui a Bíblia Thompson, eu tenho várias outras bíblias aqui de estudo. Quando você pega uma bíblia de estudo, você vai encontrar diversas expressões e diferentes estudos sobre o mesmo tema. O importante, irmãos, é que você fique com a palavra. O principal aqui é permanecer na palavra, porque a palavra vai ser importante para você compreender através do Espírito Santo o que o Senhor quer falar conosco. São termos, Selá, Regaion e Miquitão. Olha que interessante, Selá, Igaion e Miquitão são termos considerados técnicos da área musical, encontrados em vários salmos. Então, quem é músico vai entender o que eu estou falando. Algumas versões omitem esses termos. Por que omitem esses termos? A nova versão, tem uma nova versão, tem a ARA também que omite. Já a versão Big James atualizada apresenta termos já traduzidos ou com a ideia de termos mais comuns. Então, nós aprendemos aqui que Selá, Igaion e Miquitão são termos técnicos musicais. Por isso, os salmistas, lembrando que eram cânticos, os salmistas estavam cantando e eles colocavam termos técnicos, e esses termos técnicos estão nas bíblias que nós temos hoje. Bom, portanto, não há um consenso quanto à exata ideia de tais termos que iriam expressar nos diversos cânticos. O termo Selá é bastante utilizado. Ocorre 71 vezes. Você tinha percebido isso? Que ocorre 71 vezes. 71 vezes você vai encontrar o termo Selá no final de um salmos.
Eu não tinha percebido tudo isso. A gente lê a Bíblia. Tem gente que fala, eu li a Bíblia 5, 10, 20 vezes. Eu li a Bíblia 50 vezes já na minha vida. Mas não presta atenção nos detalhes. E a gente nunca sabe tudo, como eu disse aqui. Então você pode deixar o seu comentário com a sua dúvida, com a sua questão. E nós vamos procurar saber um pouco mais para poder trazer para você aqui. Bom, esses termos que querem expressar a palavra de Deus aqui, a Septuaginta, e eu pesquisei aqui exatamente o que é a Septuaginta para você, tá? É algo que eu ouvi há muitos anos quando fiz a teologia. A Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica, tá? É o nome da versão da Bíblia hebraica. Aí também tem a Vulgata, né? E nós vamos ver outras diferenças, né? Mas não agora. Vamos ficar na Septuaginta. A Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica, tá? Tem gente que tem uma Bíblia hebraica em casa, então esse estudo vai ser um pouco mais fácil para você essa parte. Para mim não é fácil, porque eu não tenho aqui nenhum recurso hebraico aqui em minhas mãos, a não ser o que me fornece a internet. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado sobre aquilo que a internet me fornece também, porque nem tudo que está no Google é verdade, tá? Nem tudo que está lá. Bom, já o termo Higaion, que está no Salmo 9, verso 16, aparece junto com Selá. E pode se referir a um momento para meditação. O comentarista Derek King diz que Higaion também está presente no Salmos 19, verso 14 e 92, verso 3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. O termo mictão, presente no Salmos 56 e 60, por exemplo, pode se conferir e se referir a uma oração silenciosa. Você já fez uma oração silenciosa? Quando eu li essa parte, eu fiquei me perguntando se realmente a gente faz orações silenciosas. Uma oração silenciosa é aquela que você fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto e vai chorar, vai conversar com Deus, ter um diálogo com o Senhor. Deus quer ter um diálogo conosco. E o livro de Salmos quer nos ensinar a ter esse diálogo com Deus. É muito importante que eu e você medite nesta parte. Fique firme. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Quando nós vamos aplicar tudo isso no nosso dia a dia, eu quero que você deixe aí, eu vou deixar uma enquete hoje sobre esse tema. Você acha que os hinos que nós temos louvado hoje, nos nossos dias atuais, hinos que têm sido ensinados para nós, hinos que nós colocamos lá nos nossos ministérios, são hinos que exaltam o poder de Deus, que dão glória a Deus? Todos dão glória a Deus? Todos exaltam ao Senhor? Eu quero que você me responda sinceramente se os hinos que você tem louvado, que você tem ouvido, que você tem meditado, tem trazido para você menção de exaltação a Deus ou exaltação humana, do ego humano. Nós temos alguns hinos conhecidos, eu não vou poder cantar aqui porque esses hinos são protegidos por direitos autorais e eu não posso estar louvando eles aqui, não posso estar cantando eles aqui. Mas é importante nós analisarmos a letra do hino que vamos cantar antes de louvarmos ele. É importante, porque às vezes aquele cântico é uma exaltação para você e não para Deus. O que é se exaltar? É se honrar, é glorificar a Deus em si mesmo, você se glorificando. Agora, a quem devemos honra e glória? A Deus. Então, existem alguns hinos, não são todos, que trazem menção de uma glorificação que não é a Deus somente. E essa é a verdade.
Então, quando nós meditamos na importância da meditação quanto ao conteúdo dos salmos, dos hinos, no início de tanta agitação, a relevância da reflexão quanto ao momento vivenciado é unir em oração palavra de Deus e cânticos. A combinação do uso de diversos ritmos e melodias conforme a mensagem a ser passada ou um acontecimento que está sendo retratado. Então quer dizer que muitos hinos hoje não retratam exatamente o que estamos passando. Muitos hinos hoje não fazem eu e você ter desejo por pegar a Bíblia e conhecê-lo um pouco mais. Nós vemos que houve uma mudança nos hinos que nós ouvimos antes e nos hinos que nós ouvimos hoje. Mas é importante que você saiba escolher bem os hinos a qual exaltam e glorificam o nome do Senhor, para você não mudar essa essência a qual Deus não mudou, e Ele pede que os cristãos verdadeiros, não venham se contaminar e mudar a sua essência. Olha que interessante as duas últimas partes somente aqui, Jedutum e Masquil. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 são relacionadas com Jedutum, mencionado em 1 Crônicas, 16 e 41. Eu não vou ler todas as referências aqui onde Jedutum era mencionado, mas Jedutum, ele fazia parte da família de levitas. Ele está no livro de Salmos ali descrito nas últimas partes, mas Jedutum, ele era da família de levitas. Então, possivelmente, no momento em que estava se escrevendo o livro de Salmos, o autor que mencionou Jedutum ali no livro de Salmos, ele quis fazer uma menção do perfeito louvor e do uso correto dos instrumentos musicais. Pois, quando nós ouvimos alguns hinos, ele era um habilidoso musical. Então, um músico muito habilidoso. Então, junto com Asaf, junto com Rema, seu nome está associado a louvores de profecias. Olha que interessante isso. Instrumentos musicais, já o termo masquil, olha, encontrado no título em alguns salmos, como 32, 42, 44, 45, por exemplo, também não há um consenso quanto ao seu sentido, mas podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, como diz a Bíblia King James, tá? Então é importante, como eu disse no início, que você tenha várias Bíblias, que você compare em várias Bíblias o livro de Salmos durante esse estudo. Essa revista aqui que eu mostrei no início, a revista do trimestre que nós estamos estudando aqui, do segundo trimestre de 2020, falando sobre o livro de Salmos. Eu vou para a parte 3.3, o tópico é o 3, que diz assim, degraus. Nós lemos lá, muitos salmos mencionam a palavra degraus. E você sabe o que significa? Degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico degrau. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Cântico da peregrinação. Então, consiste na tradução dos títulos do Salmo 120, Salmo 134. A Bíblia judaica completa traduz como o cântico da subida. Há diversas interpretações para o uso desse título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém, o Salmo 122, verso 4. Vamos abrir no Salmo de 122, Salmo 122, que diz assim, verso 4: Aonde sobem as tribos, as
as tribos do Senhor como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Olha que lindo, é cânticos de degraus. Olha, você vê a referência na parte de cima aqui, ó. Aqui na minha Bíblia, eu vou mostrar para vocês. Depois eu sei que muita gente vai assistir. Bem na referência aqui em cima, aqui ó, depois do título dos Salmos, vem falando cântico de degraus a Davi. Ou por Davi, de Davi, tá? Então, essas referências é muito bom para você que gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar a palavra de Deus como eu, estudar mesmo, para valer, tá? Estudar, pegar algumas partes, dizer assim, eu não conheço isso aqui, mas espera aí que eu vou procurar alguém que conhece, eu vou buscar um entendimento melhor dessa palavra. Então, era o cântico de subida. A partir do Salmo 120, a gente encontra cânticos que falam sobre o tempo em que o povo de Deus estava saindo da Babilônia. Eles estavam subindo do cativo. Então, é o cântico que mostra a peregrinação do povo até a terra de Jerusalém novamente, onde o Senhor Deus os exaltou, como fala no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos com os que sonham. Glória a Deus. Quando a gente sair desse cativo, irmãos, eu estava meditando nisso, quando a gente sair dessa situação de cativo que nós estamos vivendo agora, nós vamos ser como pessoas que sonham. Pessoas que dizem assim, meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu vitória, nos tirou desse cativeiro e nos fez viver novos sonhos em sua presença. Eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Queridos, que Deus vos abençoe. Eu quero ler a conclusão agora. O livro de Salmos é indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos, tá? Então, lembre-se sempre de meditar naquilo que você está cantando. Tem cânticos que só expressam o ego humano e nós precisamos nos reportar à Bíblia novamente, à palavra de Deus, para que possamos entender que não pode ser tão superficial o nosso relacionamento com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Levou 50 minutos a nossa aula e o Senhor se manifestou grandemente entre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conceda um dia de paz, um domingo especial, cheio da graça de Deus. Feliz Páscoa para todos, que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas. Lembrando que ainda essa semana eu vou estar gravando a lição de número 2, porque a nossa revista não tinha chegado ainda, eu gravei a 1 hoje. E a lição de número 2 estarei gravando essa semana para darmos continuidade. Todos os domingos, 9h30 da manhã, nós estamos aqui para gravar a revista, a lição do livro de Salmos, do livro dos Salmos. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer a sua glória sobre ti, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus.